Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao evento Diga Não à Arquitortura. Esse evento faz parte de um movimento chamado Diga Não à Arquitortura. E essa é a primeira aula do evento. A gente vai ter 2 aulas oficiais aqui e depois vamos ter lives para aprofundar esse conteúdo. E se você não me conhece, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou a criadora do Arquinuvem e eu idealizei esse evento juntamente com os outros 3 participantes. E esse evento tem um grande intuito de começar essa discussão, de começar essa conscientização. Então, assista realmente essas aulas com carinho, participe das lives, sem pressão, sem essa ansiedade. O único motivo aqui é te conscientizar e levar essa discussão adiante, certo? E aí, eu peço para você, se você realmente acha que esse assunto é importante, se você sente que isso vai ajudar as pessoas, compartilha. Tira uma fotinha aqui do Diga Não à Arquitortura, marca o Arquinuvem, marca os participantes, o Vias, a Amália e a Jennifer, marca a gente e compartilha isso, para que todo mundo do seu contato, né, em arquitetura, para que todo mundo desse meio enxergue que esse evento está acontecendo, enxergue a importância, né, dele e compartilhe também, certo? Então eu conto com o seu compartilhamento, porque só assim a gente vai conseguir levar esse evento adiante, levar essa discussão para as instituições, para os professores, para os coordenadores de cursos, certo? Fica agora com a aula, com o conteúdo. É um conteúdo um pouco extenso, assiste com calma, mas vai valer muito a pena. Foi feito com muito carinho, beleza? Depois aqui você vai deixar o teu comentário contando o que você achou desse evento, se você passou por isso que a gente vai comentar, se você tá passando, vai poder desabafar aqui também. Então a gente espera o seu comentário que eu vou responder um a um pessoalmente, beleza? Até então, já nessa aula. Oi, pessoal, aqui é a Thaisa falando, a Thaisa do Arquinuvem, e nós vamos dar início ao evento Diga Não à Arquitortura. Esse evento que nasceu de uma ideia simplesmente muito estranha, mas extremamente necessária. E a gente vai falar aqui com 2 psicólogas e o Danilo Dovias. Eu vou apresentar o evento aqui na sequência, eu vou deixar eles agora se apresentarem, certo? Oi, gente, eu sou o Danilo Dovias. Muitas pessoas aqui não devem me conhecer. Eu basicamente trabalho com arquitetura e comunicação. E junto com a Thaisa, né? A Thaisa veio conversar comigo frente a esse tema de saúde mental. Ela me chamou para participar desse evento, né? E eu não tive como negar, afinal, eu já falei sobre esse tema. Eu conto várias vezes sobre os problemas que eu vivo frente a isso, coisa que às vezes nas redes sociais são um pouco escondidos, né? Então a gente vai tentar trazer um pouco disso, do nosso background, né, do nosso backstage aqui, coisa que ninguém vê, e conversar sobre o quanto que isso é nocivo para as pessoas. Então, a minha participação aqui, basicamente, ela é estrutural no sentido técnico, mas enquanto participante, eu também estou presente, full presente aqui, para contar sobre a minha experiência referente a tudo isso que aconteceu. Eu faço tratamento psicológico desde os meus 6 anos, então eu tenho muito para conversar com vocês aqui, as especialistas estão aqui embaixo. Agora, Jenny, vai lá. Certo. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, tanto do Danilo quanto da Thaisa, para poder participar desse projeto. Eu acredito que é muito importante a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, não somente apenas sobre saúde mental dentro do curso de arquitetura, mas dentro da universidade como um todo. Então, me apresentando, né, meu nome é Jennifer, eu sou psicóloga desde 2017, sempre atuei na área clínica e organizacional da psicologia. Atualmente eu trabalho com atendimento online, trabalho com abordagem terapêutica cognitivo-comportamental, que é uma abordagem muito bacana, gosto muito do que eu faço, e estou muito feliz e contente por poder estar participando. Eu acredito que seja isso. Vamos juntos. Amália? Então, meu nome é Amália, né? Eu sou psicóloga, fui convidada aí pela Thaisa, né? Para a gente estar tendo esse papo. Já tem uma parceria aí acho que de quase um ano, assim, que eu trabalho dando suporte aos alunos dela, né? Frente a vários probleminhas que vão surgindo. Sou psicóloga desde 2019, né? Sou ainda mais nova do que a Jennifer na área. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e também com a MDR, né? Uma abordagem nova aí para dessensibilização de traumas. E é isso. Então, pessoal, esses são os 3 participantes que eu convidei. E esse evento surgiu
por uma publicação que eu fiz lá no Instagram do Arquinuvem, e essa publicação estava assim, escrito: parem de romantizar a arquitetura. E dessa publicação tinha um videozinho dele na sequência, e eu, como mentora de TFG há mais de 6 anos já, eu convivo diariamente, às vezes até de madrugada, com alunos que estão nesse processo de TCC, TFG, e de diversas universidades do Brasil todo. É engraçado que a gente tem realmente aluno do Brasil todo, e por mais diferentes que sejam as universidades, todos esses alunos têm esses indícios desses problemas de saúde mental, de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, eu ficando nessa bolha, né, só dos meus alunos, eu tenho uma proximidade para conversar com eles, para atender. E conforme a gente começou a produzir conteúdo no Arquinuvem, essa publicação, ela viralizou, e mais de 500 pessoas compartilharam isso, e comecei a receber uma infinidade de depoimentos, de mensagem no inbox, com depoimentos, assim, não só preocupantes, mas extremamente graves, que é o que a gente vai comentar aqui. Então, nesse dia dessa publicação, eu comecei a ler os comentários, a ver as mensagens, pessoas que tiveram uma parada cardiorrespiratória por ataque de pânico, não, por nervosismo durante, estava fazendo o TCC. Uma das meninas me contou que desenvolveu uma úlcera, outras que quase precisaram ser internadas na questão psicológica, e aí não foi buscar tratamento para terminar o trabalho. E assim, depoimentos que vocês podem ver depois, que a gente vai colocar aqui, extremamente graves. E aí a gente está olhando que não é um caso isolado, não só são os alunos que estão dentro da mentoria que estavam mais preocupados, né, teoricamente, é muita gente. E além de ser muita gente, eu sei porque eu passei isso, eu vivi na pele isso, o Danilo também, que se formou em arquitetura, também passou isso, e a gente sabe de histórias muito mais graves, né, que a gente até vai contar aqui. E aí eu tive essa não foi nenhuma ideia, foi assim, uma urgência. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. A Amália, que já é parceira do Arquinuvem, ela atende os alunos da mentoria. Eu pensei, preciso trazer a Amália para conversar sobre isso. Conversei com o Danilo trouxe a Jenny, e a nossa ideia aqui é conscientizar vocês, é dizer que isso não é normal, que esse sofrimento extremo não é normal, e não é descolado varar 60 horas acordado, não é descolado desmaiar no banheiro por causa de um excesso desses, entendeu? Não vai ser isso que vai garantir o sucesso na carreira de vocês. Então, agora a gente vai compartilhar aqui alguns extremos que a gente já vivenciou ou ouviu pessoas, né, passar por isso. Eu comentei algumas coisas, eu vou já acrescentar aqui um dos extremos que eu vi, foi um amigo meu da faculdade, da época, lá em 2014, ele sofreu um acidente de carro e quebrou uma perna, um braço, e estava há 3 meses de entregar o trabalho. E ele só pensava no TCC. Ele quase morreu e ele só pensava no TCC. Eu passei quase uma semana na casa dele, ajudando ele a fazer. Não vou pôr fotos dele aqui, né, tadinho, mas ele com o notebook, com o braço todo quebrado, fazendo o projeto. E ele só pensava nisso. Ele não parou para refletir, né? Tipo, vou dar um tempo, eu quase morri, entendeu? Isso foi uma das histórias. Eu convido até o Danilo agora para contar algumas também, para a gente começar a identificar esses excessos que são muito perigosos. A gente brinca porque sabe aquela ideia de que é rir para não chorar? Saca? Eu já tive amigos também que bateram carro no TCC e que daí você vai lá pro bar conversar com os caras contam sobre esse problema e falam, nossa, é natural, né? Porque a faculdade exige muito e eu tô aguentando isso, né? E, até onde você tá aguentando de fato? Porque a nossa vida, ela não se resume à faculdade, sacou? Será que você tá aguentando mesmo ou será que você tá colocando a faculdade como o ponto primordial da sua vida, sendo que sua vida não tem que ser por necessidade a faculdade, entende? Eu acho que muito do que nos trouxe a conversar isso, até na questão essencial, né, do que nos trouxe a conversar isso, foram alguns fatores de que, tipo assim, a faculdade é importante, a gente não tá metendo pau na faculdade de maneira nenhuma, tá ligado? Ela é importante. Porém, a forma como nos é colocado isso,
nos faz exigir, né? Nos faz nos exigir de uma forma que, tipo, mano, a parada fica insolúvel, tá ligado? Tipo, a gente não é capaz realmente de conseguir fazer isso. O que a gente tem hoje? A gente tem meme, tem páginas que se utilizam disso, que se utilizam desse sofrimento pra fazer memes frente ao arquiteto não dormir, certo? E, meu, isso é completamente compartilhável, isso traz seguidores pra página, porque é uma dor recorrente, né? Porém, sobre essa dor, nunca ninguém falou com seriedade. E eu acho que um pouco do nosso papel aqui hoje é tentar transmitir um pouco do porquê desse meme ser um meme. Porquê desse meme alcançar tantas pessoas. Porque se ele alcança tantas pessoas é porque esse problema ele existe, você entendeu? E por que não trazer um pouco desse foco pra uma ideia um pouco mais consciente frente a isso? Porque nem tudo é piada na vida, e tudo pode ser piada. Eu não sou um cara que odeia piada de maneira nenhuma, eu não sou um cara cancelador de Twitter de maneira nenhuma. Porém, esse papo, tipo, falta um pouquinho de gente falando sobre isso. Eu acho que a nossa intenção aqui, inicialmente, a minha intenção, junto com a Thaisa, na verdade, a Thaisa que trouxe essa ideia pra mim, é discutir um pouco disso, sacou? E você pode ter compartilhado isso. Muito provavelmente você que está nos assistindo aqui compartilhou isso um dia. E você não tem problema nenhum você ter compartilhado isso, sacou? A gente quer trazer um pouco de um contexto de entendimento sobre isso que foi compartilhado e o porquê que isso foi compartilhado e o porquê que isso é tão compartilhado. Inclusive, Danilo, isso que você está falando da questão das páginas, depois que essa minha publicação viralizou, é raro, né, viralizar, a gente está sofrendo aí com o algoritmo, mas na hora que eu olhei aquilo, eu falei, caramba, depois disso, pessoas me mandaram prints, né, e mensagens das páginas, ó, você acabou de postar isso, olha o que tal página postou. E aí eu fui lá habilitar, já mandei uns comentários, tipo, eu não costumo comentar nessas páginas, mas, inclusive, desde que a gente entra na faculdade, eu mesmo já segui, eu mesmo já compartilhei meme, eu mesma já postei meme, entendeu? Só que o que aconteceu? Eu identifiquei que o meme, eu adoro meme, não tem como negar. Inclusive, eu comento, eu gravei um IGTV sobre isso, falando que eu ri. Gente, eu acho que eu tava tampando o microfone. Tava sendo tudo aqui, eu tô vendo o gráfico, tá ok. Ah, beleza. Beleza. Eu já ri muito sobre isso, eu tenho isso salvo, só que atendendo o aluno todo dia na mentoria, eu vejo que o meme não vai nunca nem minimizar isso, não vai trazer, não vai ser 10 minutos rindo, a gente fica 10 minutos, né? Mas não vai ser 5 minutos de distração ali que vai resolver, entendeu? Então eu descobri que começar a falar seriamente sobre isso dentro da mentoria era algo que chegou um ponto que eu falei, eu preciso trazer a malha, porque são questões que não são mais arquitetônicas, não é mais falar sobre corte, não é mais falar sobre uma representação gráfica ou sobre conceito e partido. Já é um problema que a pessoa desenvolveu que não tem a ver com a arquitetura. Então, o meme em si tem a ideia é trazer vocês aqui para pensar qual é a problemática desse meme, entendeu? Que nem o armário do choro que uma faculdade criou. Qual é o problema disso, né? É legal? É legal até que ponto? Pode compartilhar, mas pensa a respeito daquilo, porque se você está desmaiando no banheiro, vomitando sangue ou tendo ataque de pânico constante, aquele meme ali tá mostrando alguma coisa, entendeu? E não vai ser ele que vai resolver isso. Então, eu chamo a Jenny agora para falar, a gente vai falar sobre esses extremos. O que vocês têm a dizer a respeito dos extremos? Certo. Eu enxergo tudo isso de uma forma muito compreensiva, na verdade. Eu acredito que é compreensível que essas páginas existam e que esses compartilhamentos eles estejam acontecendo dessa forma tão intensa, porque se a gente não tem como canalizar a nossa emoção de outra forma, né, que seja uma estratégia positiva e saudável, a gente vai trabalhar com a nossa regulação emocional de outras formas, né? Então, na psicologia, a gente traz esse termo, esse conceito de regulação emocional, né, que é a forma que a gente regula os nossos sentimentos por meio de estratégias ou estímulos externos. Então, tem gente que fica com raiva e vai comer, vai beber, vai focar no trabalho, foca na academia. Tem gente que chora muito, né? E tem gente que foca nas piadas, né? Então, é como realmente o Danilo disse, é rir para não chorar. Sim. Mas é exatamente porque essas pessoas não canalizam e não enxergam de que forma elas podem, né, de alguma forma, regular esses sentimentos. Então, elas não tomaram consciência ainda de que essa forma não é a melhor forma, não é a forma mais saudável, porque existe, né, a terapia hoje, e existem outras formas que são mais saudáveis de regular esses sentimentos, mas é como eu disse, é compreensível que essas páginas estejam aos montes e que esses compartilhamentos estejam acontecendo com essa constância também. Não sei se a Amália concorda. Sim,
é uma visão muito válida, assim, da questão do compartilhamento dos memes, porque a gente vivenciou isso na faculdade, eu acho que todo mundo vivencia isso, de ter essa forma de canalização, assim. E é uma forma de identificação também, né? Só que até quando essa identificação, ela é saudável? Porque se existe um compartilhamento, né? Se teve esse excesso, a publicação ela foi muito compartilhada ou comentada, as pessoas colocam lá no story, porque houve esse identificação e, poxa, tem alguém passando pelo mesmo problema que eu. Mas até quando que isso é saudável, sabe? Porque, por exemplo, se eu uso só isso meio que para justificar, tipo, nossa, tem outra pessoa passando isso também, então é normal, mas não é normal, né? Tudo isso que acontece, igual a Thaisa falou, de, às vezes, ficar 60 horas sem dormir, fazer um rombo no estômago a ponto de vomitar sangue, ter a úlcera. Então, aí já entra na ideia de, poxa, até onde isso é normal? Eu normalizar esse sofrimento. Ok, compartilhar meme, é uma forma de identificação de problema, não estou passando por isso sozinho, mas até quando que isso é benéfico, é normal, assim? Então, acho que a gente é ok, mas a gente tem que também parar para pensar sobre isso. O estudante entra lá no primeiro ano e ele já vê a galera do TCC, do TFG, fazendo isso, ele já vê os alunos do segundo ano dando trote e falando que não é para dormir, que não vai dormir. Então, vai construindo uma cultura da arquitortura e a gente não sabe de onde isso surgiu, a gente não sabe o porquê, a gente entra e enxerga que a realidade é aquela e que não tem que dormir. Simplesmente pelo fato de que se você varou uma noite, você já não está produzindo bem. Então, o teu projeto já não está sendo bem executado, as suas ideias, sua mente, fora o hormônio. Depois de 2 anos, eu fui descobrir que meus hormônios estavam completamente loucos. E aí, qual era eu descobri isso com uma nutricionista e ela simplesmente falou, porque você troca o dia pela noite. E aí tem a regulação hormonal, tem as questões físicas. Inclusive o evento aqui, a gente deu ênfase na saúde mental com as meninas, com as psicólogas, mas vocês já repararam que a gente está falando de problemas físicos, agravantes de úlcera, de parada cardiorrespiratória, de hormônio. Então, nos últimos meses, por exemplo, eu estava passando por dificuldades e eram questões físicas, fisiológicas. Então, não adianta você querer pensar assim, é que nem falar que depressão é falta de Deus, é que nem falar que se você não se esforçar, você não vai, você não merece estar ali, né? Você não merece tirar um 10 no TCC. Eu tenho infinitos depoimentos de aluno falando que professor fala, você tem que ficar 15, 18 horas no computador. Se você não fizer isso, você não vai ter um bom resultado. Então, a gente entra na faculdade, o quê? Achando que tem que fazer isso para compensar alguma coisa, para ser bom o suficiente, para provar algo, que é algo que a gente até conversou na nossa primeira reunião, acho que a Amália falou disso, a gente quer provar que a gente é alguém, entendeu? E até chamo você para acrescentar, Amália, que você tinha falado, a gente já é alguém, entendeu? Não é um título, um diploma, que, tipo assim, você vai ser um zumbi depois que você se formar, e aí? Né, Amália, que você tinha comentado. Sim, a gente comentou isso na nossa reunião, que a pessoa ela coloca a faculdade num nível assim, como se a vida dela fosse a faculdade, né? O término ali. E não é isso, né? Você, além da faculdade, você tem uma vida social. O certo seria, né? Você ter uma vida social, uma vida familiar, ter seu lazer. E acaba que a faculdade vira a vida da pessoa. Então, enquanto eu não vou viver, enquanto eu não entregar o TFG, enquanto eu não entregar o TCC, eu vou deixar para viver depois. Mas às vezes o problema está ali, sabe? Você está tão focado naquilo, você não. Porque isso faz parte também do nosso processo criativo, né? Ter o lazer, ter os nossos momentos de abstrair, o nosso ócio. O ócio é normal, né? Hoje a gente vive nessa questão da produtividade, você tem que produzir.
Mas o ócio é uma coisa positiva. Ele está ali por algum motivo, né? Para você colocar o seu lazer, para simplesmente você descansar. E isso é essencial, assim, para você conseguir fazer também o TCC. Porque imagina se você está cansado, se você... eu sempre falo que a gente a gente tá tudo conectado, né? O físico com o emocional, tá tudo conectado. Então, por exemplo, se você não cuida da sua saúde física, né? A gente sabe que isso vai acarretar na saúde mental. E se você não cuida da sua saúde mental, isso vai acarretar na sua saúde física, né? Porque a gente vê aí as doenças psicossomáticas, né? Que a pessoa ela não cuida e o seu corpo, a sua mente está pedindo socorro, que ela começa a apresentar sintomas físicos para te alertar. E simplesmente, assim, eu acho que a gente tinha que começar lá atrás. Onde que está o problema? O professor, ele já passa que você tem que dormir 15 horas, que a sua vida tem que ser produtiva. Mas talvez o problema esteja muito atrás no professor. É uma cultura que foi criada. O professor, ele aprendeu também que ele tem que passar isso, porque ele passou isso na faculdade também. Então, acho que a gente tem que romper ciclos, sabe? É o parar, é o ver onde que está o problema, né? Mas é parar, pensar, peraí, isso é normal? Realmente é normal eu ficar 16 horas seguidas mexendo com o trabalho? Ai, meu Deus, paralisei. Por que eu paralisei aqui no meu trabalho? Por que eu estou tomando aversão? Porque a maioria dos alunos que escolhem o TCC, escolhem um tema, tem um carinho, tem uma história por trás daquilo ali. E por que ele trava? Por que isso... ele não consegue prosseguir, toma aversão àquilo ali, né? Porque é tanta pressão, aquilo ali já está tirando tudo que seria prazeroso, que é o lazer, às vezes tomar uma cervejinha com os amigos no final de semana, abstrair. Então, assim, a gente tem que pensar onde realmente que está o problema, sabe? É uma cultura que vai passando de geração em geração. Então, é o professor que passa para o aluno. Se esse aluno virar um professor, será que ele vai repassar isso lá na frente? Então, é um ciclo também, um ciclo vicioso que cabe agora tomar consciência de que isso é muito maléfico assim, para a saúde, para alunos em geral, porque senão a gente não tinha... a publicação da Thaisa não tinha pegado a proporção que tomou de pessoas assim pedindo socorro, que aquilo ali é um pedido de socorro, né? Foi isso mesmo. Socorro na mensagem, às vezes querendo ouvir uma mensagem assim, não, isso vai passar, eu também estou passando por isso, né? Se sentir apoiado. E outra coisa também, o problema não termina na entrega do TFG. Se você já vem desenvolvendo problemas desde o início da graduação, né, durante a graduação, ele vai perdurar, né, depois disso. Não, a gente falou sobre isso. A Amália estava falando sobre ser prazeroso, e aí cria uma aversão. A grande maioria dos alunos que começam a desenvolver problemas não conseguem olhar para o TCC, para o TFG, não conseguem sentar para produzir, começa a ter o ataque de pânico, porque tem que sentar para fazer, e aí alguns dos meus alunos vêm falando, olha, tive um bloqueio criativo, não consegui produzir, e aí eu falo, calma, olha, isso aqui está acontecendo porque o orientador bombardeou muito a cabeça, ou viu amigos sendo bombardeados, e aí você começa a pegar toda aquela carga negativa, né, aquela pressão que tem que fazer, de que tem que produzir, e aí você já criou uma aversão. Eu falo, tem uma frase que eu falo dentro de algumas postagens minhas, que é: o TFG tem o poder de fazer você odiar a arquitetura, porque do jeito que é imposto, e muitas vezes vem a cobrança sua, né, pessoal, vem a cobrança de professores, de orientador, da banca, enfim, e a competição entre os alunos, né, da classe, porque você está lá no 4º ano, você deixa que você forma grupos, faz projeto, no 5º ano cada um vai fazer o seu, e aí começa uma competição. Todo mundo é concorrente, todo mundo agora
saindo daqui, virou o ano, vai ser concorrente. Não vai. Olha o quanto de área tem. A gente vai falar disso até na segunda aula, aqui na sequência do evento. Mas o TFG deixa de ser prazeroso. Eu sou completamente apaixonada por arquitetura e o único ano que eu tive aversão à arquitetura foi em 2014, no meu TFG. E até queria chamar a Jenny para falar sobre isso. Acho que a gente conversou, né, sobre, na primeira reunião, de alguns assuntos nessa questão, não só dos bloqueios, mas em qual momento é a hora de buscar ajuda, né? Qual momento é a hora de você enxergar que você já não está bem e tem aquela coisa, você vai buscar ajuda quando você já está tendo o quinto ataque de pânico ou quando você identificou o primeiro, ou ajuda antes no ensino médio. A Mária falou disso, né? Tem aluno que já chega bugado do vestibular, do cursinho para a faculdade. Então, olha a problemática onde está indo. Olha como o meme está aqui, ó, e nunca ia conseguir curar essas feridas, né? Então, a Jenny fala sobre isso de quando buscar ajuda, né? Tá. Eu vou pegar um gancho aí com o que vocês estavam falando, né? Eu acho que eu vou um pouquinho mais além do que o Bill e que a Amália disse a respeito, né, da cultura da universidade que impõe que professores, né, de alguma forma condicionem os alunos a permanecer nessa cultura. Eu acredito que essa cultura é uma cultura da sociedade, né? É uma cultura da sociedade que impõe, né? E que reforça esse padrão produtivo exacerbado, que incita essa meritocracia também, né? Que incita também essa questão da competitividade que vocês também falaram. Então, eu vou um pouquinho além dos professores, eu vou dizer que isso é uma questão da sociedade, do condicionamento da sociedade como um todo, e que se esses alunos estão sendo pressionados e cobrados dentro da universidade pelos professores, muito provavelmente ele já vem de uma cobrança também muito anterior, né, como vocês acabaram de dizer. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente citar é o ciclo vicioso em que esses alunos provavelmente estão e vão permanecer, né? Porque se eu não durmo direito, se eu não como direito, se eu já estou com algum tipo de demanda psicológica ou física, né, como a Amália mesmo disse, né, sobre as doenças psicossomáticas, eu não vou desenvolver o meu trabalho de forma, né, adequada, não vou ter qualidade no meu trabalho, eu não vou conseguir desenvolver as coisas com a facilidade que eu desenvolveria se eu estivesse descansada, se eu não estivesse com nenhuma demanda, se eu estivesse comendo adequadamente. E aí eu vou demorar muito mais tempo para produzir esse trabalho, o que vai me colocar nesse ciclo vicioso, né? De eu não consigo produzir porque eu estou muito cansado, não como, estou com alguma demanda, mas preciso produzir, vou continuar acordado sem comer e também perpetuando essa demanda, né? Então é bacana a gente falar desse ciclo vicioso que provavelmente essas pessoas estão inseridas. Quando procurar ajuda? Na psicologia, a gente usa muito uma regrinha que se fala a respeito de intensidade, frequência e prejuízo. Então, o que seria isso? Qual é a intensidade desses sintomas, né? Com qual frequência eles aparecem e qual é o prejuízo que eles estão causando na sua vida? Qual que é o comprometimento, né, desses sintomas na sua vida? Qual que é o comprometimento desses comportamentos que vocês vêm perpetuando na vida de vocês? Então, isso está comprometendo a tua vida pessoal, está comprometendo o seu trabalho, está comprometendo suas relações, está comprometendo sua saúde física, emocional, né? Como é que você está se sentindo? Então, é diferente a gente falar de, às vezes, em uma vez por mês, né, a gente ter aquele trabalho super, né, difícil, complicado mesmo, às vezes a gente perdeu uma noite de sono, e perder a noite de sono sempre, ficar sem comer sempre, né, e isso está me trazendo um comprometimento. Então, a gente tem que colocar essa regrinha sempre em jogo, né, intensidade versus frequência versus prejuízo. O quanto isso está me trazendo prejuízo? Está me trazendo prejuízo? Tem acontecido numa frequência muito grande? Qual que é a intensidade desses sintomas? Vou procurar ajuda. Então, eu sempre utilizo essa regrinha. E também, só para a gente fechar esse raciocínio, né? Vocês também estavam falando um pouquinho a respeito de descanso. Eu acho que eu já até conversei com o Danilo. Eu acho que ele pode falar até um pouquinho a respeito mais sobre isso. A gente já conversou bastante sobre isso também. Mas o quanto a gente não entende que descanso consciente é descanso produtivo. Então, se eu estou descansando conscientemente, se eu estou, de fato, me propondo a descansar, ter um tempo para mim, eu estou, de alguma forma, produzindo também. Isso vai refletir nos meus resultados. E os meus resultados vão ser melhores diante disso. Então, é basicamente isso. Prejuízo versus intensidade versus frequência. É quando vocês devem procurar ajuda. Mas eu acredito que a Amália deve ter alguma contribuição também com relação a isso. Sim, sim. E eu estava pensando bem no início, né, quando a Thaisa falou da questão do que o tratamento ele faz parte da vida, porque a pessoa acha que
Vai chegar lá no final, entreguei o TFG, minha úlcera sumiu. Entreguei o TFG, as minhas crises de ansiedade sumiram. Então, ter essa consciência também de que o tratamento ele faz parte da vida. E é normal buscar ajuda, sabe? A gente tem que normalizar isso. É normal buscar ajuda. Estou tendo um problema, né? Encaixei aí nos 3 requisitos que a Jennifer falou. Vão procurar ajuda, não tem problema quanto a isso. É normal, todo mundo busca ajuda. Só que as pessoas fazem meme e não postam, tipo, olha, estou fazendo meme, mas eu estou regularmente fazendo meu tratamento, indo na psicóloga. Ninguém fala sobre isso. E é normal, assim, o tratamento, sabe? Começou a haver prejuízos, começou a haver... de qualquer forma, tá tendo prejuízo na minha vida? Não ignora o problema, não posterga, busca ajuda. É muito mais fácil tratar quando está no início do que quando você não consegue nem racionalizar assim, no momento de crise. É muito mais fácil criar esse hábito, se ensinar é muito mais fácil ensinar o paciente, né, a se auto-aplicar quando está no início, ele tem aquela consciência, do que quando o problema já está passando do limite. Às vezes a pessoa não consegue ter aquela consciência realmente, nossa, eu preciso da ajuda. A gente tem aquela questão também, se eu estou procurando psicólogo é porque a coisa está muito feia, e psiquiatra também ainda entrou com às vezes uma medicação, ainda piorou. Então eu acho que a gente precisa ter essa consciência que o tratamento faz parte da vida. Pode ser que em algum momento você pause, que esteja tudo bem, mas em algum outro momento você vai precisar. Esses altos e baixos, eles fazem parte, você tem que cuidar disso, né? Então, assim, sem postergar, teve problema, vamos buscar ajuda? Não tem problema quanto a isso. Pode compartilhar o meme, tudo bem, mas compartilha também coisas sobre saúde mental, compartilha as pessoas que também fazem tratamento, vamos normalizar isso, sabe? Eu acho que isso faz parte da ideia que a gente tem que mostrar que está bem o tempo todo, que está bem sucedido, que está dando conta, que está sendo produtivo. Eu acho que isso faz parte de uma ideia social, assim, que todo mundo tenta passar pelo Instagram, né? Que tá tudo bem, que tá levando numa boa, e que tá a todo momento produzindo. E a gente tem que lembrar também que não te faz uma pessoa preguiçosa ter um momento de lazer. Não te faz uma pessoa improdutiva tirar um tempo para você. Isso faz parte do cuidado da sua saúde física, mas também a saúde mental, né? Que se uma complementa a outra. Por que falar, né, de descanso, né? A Jenny que citou, né? Descanso produtivo. Descanso consciente, né? Descanso consciente, que você está produzindo enquanto você está descansando. Sabe o que aconteceu hoje? A gente organizou, né, esse evento. E o Danilo me mandou mensagem e falou, postei uns stories, vê lá, eu acho que vai casar, né, com o rolê hoje que a gente tá criando a aula. E eu estava dormindo no sofá da sala. Fazia, assim, meses que eu não deitava no sofá da minha sala, eu não parava lá. Aí veio minha mãe, veio a Júlia, a Lívia, minha irmã, ela tá dormindo. Aí eu falei... A galera acha que a gente tá passando mal, né? Só porque a gente dormiu. Não, elas foram lá ver, assim, porque eu tô há algum tempo trabalhando muito, e, enfim, a hipocrisia, vamos usar o meme, a gente falando de saúde mental e eu indo a alguns extremos, mas para criar esse evento, para gerar esse conteúdo, final de ano, a galera tá entregando TCC e eu tô lá também, mas aí eu falei dormindo, eu falei assim pra Júlia, eu não descanso há semanas, eu preciso descansar porque eu tenho a gravação à noite e eu quero estar descansada, consciente. E o quanto de mensagem que eu recebi exatamente sobre isso. Eu não durmo e aí quando eu durmo eu me sinto culpado por não estar fazendo TCC. Quando eu saio para socializar, eu me sinto culpado por não estar fazendo TCC. Eu deveria estar fazendo, eu deveria estar fazendo projeto, deveria estar em casa. Eu não liguei para minha mãe, muitos alunos moram fora, não liguei para minha mãe
para minha família, para o meu pai, para, sei lá, para falar com o meu cachorro, whatever, eu não me comuniquei porque eu estava ocupada demais, eu estou trabalhando demais. Onde isso vai parar se vocês analisarem a vida de vocês? Esse ano, que muita gente ficou distante, a gente começou a usar mais, né, essa comunicação virtual. Muita gente, eu soube de alunos que não estavam falando com os pais há meses, não estava simplesmente tirando um tempo. E aí o pai e a mãe entende que ele estava produzindo, que ele estava trabalhando e também fala, não, ele está muito ocupado. E tem uma coisa estranha nos estudantes de arquitetura, que a gente compartilha os memes, é que no Instagram a gente quer sempre mostrar que está bem. Só que tem alguns pontos. Eu fazia isso no Snapchat em 2014. Um artigo meu tem essas fotos de Snapchat. Eu registrava o meu sofrimento. E aí, os estudantes de arquitetura, eu vejo muito disso, postando stories, colocando horário, projeto, enfim, criando essa glamorização da arquitetura. É legal, gente, até um certo ponto, por isso que está surgindo esse evento, por isso que a gente começou esse evento, porque é legal, eu faço isso, quando eu faço isso no meu pessoal às vezes, e aí eu falo, gente, olha o que eu estou fazendo, entendeu? Então, os estudantes de arquitetura não escondem que está varando noite, mas parece que tem alguma coisa, eu queria entender, né, depois vocês podem comentar aqui, que vocês estão assistindo, por que é legal e descolado reforçar essa ideia? Por que é legal mostrar que você varou uma noite, que você não come há sei lá quantos dias, ou que teu quarto tá uma bagunça? Porque eu fiz isso e eu não consegui identificar o porquê que eu achava legal, o que eu estava querendo provar, para quem que eu estava querendo provar, entendeu? Eu não identifiquei, mas quando eu descobrir eu vou contar, provavelmente vou gravar um IGTV. Bom, eu acredito que pegando um gancho do que a Thaís estava dizendo, também em contrapartida com o que o Danilo disse, a gente faz sim uma romantização, a gente tem sim uma romantização do sofrimento, da dor, porque a gente sempre acredita que se as coisas não vêm por meio da dor, as coisas não têm valor. E eu acredito que eu falei sobre isso também na nossa primeira conversa, a respeito do poder simbólico que a universidade e os professores eles determinam, né, a respeito do nosso valor. E se a gente não se adequa, se a gente não costuma aguentar as coisas da universidade, se a gente não dá conta de tudo, isso significa que eu não tenho valor. E aí a gente vai para a questão de por que não buscar ajuda, né? Por que simplesmente não buscar ajuda nos primeiros sinais? Porque buscar ajuda e buscar terapia é a solidificação, né, a afirmação de que, de fato, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta sozinho. E as pessoas não querem isso, elas querem provar o contrário, elas querem provar que sim, elas dão conta, elas querem provar que sim, elas conseguem se adequar a todas essas normas, cobranças, né, a toda essa pressão. Então, buscar ajuda, muitas vezes, para essas pessoas é dizer que, de fato, eu não estou dando conta sozinho, né? E é por isso, inclusive, que eles não falam a respeito disso, né? Que nem a Mara disse, pode compartilhar o meme, mas diga também que você busca ajuda, né? Diga também que você está em terapia, que você não dá conta sozinho, que as coisas não precisam ser dessa forma. Então, as pessoas, elas geralmente não dizem por conta disso, né? Elas querem manter esse valor, e esse valor, para ser mantido, elas precisam, né, aguentar noites em sono, ficar sem dormir, glamourizar o sofrimento, porque é essa jornada do herói, que eu acho que eu já tive várias conversas com o Danilo antes a respeito disso, do quanto a gente precisa dizer e criar, né, esse sofrimento para que a gente se sinta valorizado. Então, a gente não pode dizer que as coisas foram simples, né? Então, olha, minha faculdade foi 10, foi sensacional, foi magnífica. Quando eu precisei, ou quando eu tive dificuldades, eu busquei ajuda e eu consegui, a fim disso, né, continuar produzindo, né? Tive bons resultados na universidade. Então, é mais fácil dizer, né? Ou condicionado pela sociedade, porque nós somos todos condicionados aí pela sociedade, que eu dou conta de tudo, que eu aguentei essa pressão, que eu aguentei essa cobrança, mas mantive meu valor, né? E eu acho que isso também entra na questão do valor que o Danilo, ele se referiu, né? De estou aqui, tá vendo? Estou aqui sem dormir, estou aqui sem comer, estou aqui produzindo, e é por isso que eu mereço ter valor. Eu não procurei ajuda, né? Eu fiz tudo sozinho, eu dei conta sozinho, eu aguentei toda essa pressão e toda essas cobranças sozinho. Então, procurar ajuda nesse sentido, eu entendo que é essa solidificação, esse reforçamento, essa afirmação de que eu não tenho o valor que eu deveria ter. E complementando o que o
você disse, que o Danilo falou anteriormente, né? Quando que essa discussão ela vai acabar? A discussão vai acabar quando as pessoas, quando os alunos, quando o público em geral, assim, que está em algum sofrimento, se conscientizar de que precisa de ajuda e que é normal pedir ajuda, né? Não faz você perder o valor, não faz você fraco. E uma coisa também chamada limite. Acho que as pessoas não conhecem os seus próprios limites. Elas não se propõem a conhecer os seus limites. Elas sabem que elas ultrapassaram. Mas quando elas se conscientizam que elas ultrapassaram, elas já ultrapassaram, sei lá, quilômetros de limites do seu próprio limite, né? Então, saber até quando eu posso levar isso, até quando isso é benéfico para mim? Não, peraí, está passando o meu limite, vou dar um tempo, vou pedir uma ajuda. E o principal, conhecer o seu limite, porque você não vai colocar um limite se você mesmo não conhece qual que é ele, né? Eu acho interessante a gente conversar, assim, sobre colocar o limite antes de você reconhecer, tipo, já passei muito do limite e há muito tempo, mas eu também não sabia onde que estava para eu saber onde que eu deveria ter parado, né? Meu, entendimento pessoal de que nós não somos o que a faculdade nos tornou, ou de que nós não somos alguém porque a faculdade nos definiu como alguém, é muito interessante, mano. É muito interessante, porque depois que você tá trabalhando ali, você vai ver que seu valor ele tá em questões muito pessoais, né? E foi depois de tudo isso, depois, sei lá, do Vias ter 4 anos, né, que eu fui refletir sobre isso. E eu trouxe essa reflexão lá nos stories, e quem viu no dia 27, Thaisa, vai ver hoje, no dia 14, que é o dia que tá sendo essa aula, um pouco do que eu tava falando. Talvez antes eu tenha falado já um pouco sobre isso, porque eu vou falar sobre isso, né? E eu acho que o grande ponto é o seguinte, na minha opinião, assim, talvez o cerne do que a gente tá falando aqui. A vulnerabilidade não é uma questão relacionada à fraqueza. Ela é relacionada à força. Ela tem muito mais a ver com força do que com fraqueza. O cara que é muito fraco, ele na verdade se mostra como forte. Ele é cheio de insegurança, ele fala, não, tá tudo bem. Esse bagulho de depressão é bagulho de frescurento, tá ligado? É o cara que tá mais ferrado lá no cerne da vida dele, tá ligado? Essa parada da gente querer trazer isso pra discussão não é questão de diminuir ninguém de maneira nenhuma. É questão de, tipo assim, mano, querer fazer com que a gente assuma as nossas fraquezas. E a gente só consegue crescer a partir de um problema quando a gente assume esse problema. Porque se a gente não entender que isso é um problema, a gente não vai conseguir combatê-lo, tá ligado? Porque a gente vai colocá-lo como outra coisa. A gente vai colocá-lo como qualquer coisa comum da vida, né? O que estava acontecendo nessas últimas mensagens era de aluno falando que o orientador simplesmente falou, ó, você não produziu o suficiente, você não se esforçou o suficiente, sendo que a pessoa trabalha, muitas vezes tem filhos, já é casada, tem casa para cuidar, enfim, tem a vida ali, e até mesmo o professor tem essa vida ali, e só que tem aquela questão, o professor está dando uma matéria, ele pode dar várias aulas em várias faculdades, mas teve alunos que mandaram mensagem falando que tiveram 50 trabalhos em 2 meses, dá 25 por mês. Então, é isso basicamente que a gente está querendo fazer com esse evento. Começar a entender essa problemática, entender essa glamorização, e por isso que essa aula chama conscientização. Porque essa aula aqui, quando eu chamei as meninas, eu falei, gente, vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar em alguma atividade, algum exercício de respiração para socorrer, porque eu estava assim, desesperada com as mensagens que eu estava recebendo. E aí as meninas, as psicólogas, falaram, olha, isso é um tratamento para uma vida toda. Eu tenho até um lema que eu falo, para você ser arquiteto, você vai precisar de uma lapiseira, um escalímetro e a tua vida inteira. Então, bobinho, né? Mas é isso. Aqui, essa primeira aula é o começo, entenderam? E o que eu peço para vocês se engajarem, né? Assistirem, compartilhar, depois a gente vai falar disso aqui para encerrar, mas entender que aqui foi o primeiro contato com esse diga não à arquitetura, certo? Eu chamo então a Jenny e a Amália para a gente concluir essa aula, e na próxima aula a gente vai aprofundar sobre plano de ação. O que a gente vai fazer? Onde está a solução disso, né? Jenny? Certo, eu acredito que, apenas para finalizar, acho que a mensagem que fica para hoje é apenas que as pessoas entendam que, de fato, buscar ajuda não compromete o valor delas e que elas não precisam lidar com tudo isso sozinhas e que elas precisam, de fato, abdicar dessa competitividade, dessa
produtividade, né, intensa desses conceitos estipulados pela cultura institucional, que de fato são adoecedores e que de forma muito triste e muito violenta também, né, estão trazendo aí reflexos para uma vida toda, né, como você mencionou, né, então não são problemas que vão parar aí no fim de um projeto, no fim da universidade, são problemas que vão se perpetuar e se intensificar, então a mensagem que fica é essa mesmo. Então, né, eu acho que é isso, né, o que a Jennifer falou mesmo, da conscientização, da busca pela ajuda, né, saber quando que a pessoa precisa procurar ajuda, quando que o aluno precisa procurar ajuda, não apenas os alunos de arquitetura, né, mas isso se estende às pessoas em geral, alunos no curso em geral, que buscar ajuda é normal, né? Todo mundo tem problemas e seria bacana se todo mundo buscasse essa ajuda para esses problemas. Não é nenhuma questão de, às vezes, até achar que buscar psicólogo é porque tá louco. Eu acho que isso tá, aos pouquinhos, está sendo desconstruído. Tem muita página de saúde mental, tem muito conteúdo. As meninas mesmo no Instagram produzem conteúdo. Muitas vezes é aquela ideia equivocada de que psicólogo é caro. A mesma coisa de arquiteto é caro. E aí vai negligenciando. Ou, não posso bancar agora. Depois as meninas, eu recomendo que todo mundo está assistindo, vá na página delas e veja lá, né, as informações, os conteúdos. Tem psicólogos com valor social, tem faculdades de psicologia que tem atendimento gratuito ao público, tem vários caminhos. Depois a gente vai disponibilizar isso também. Inclusive, a gente pode até mandar no e-mail algumas alternativas das meninas. Todo mundo se cadastrou, a gente fala dessas alternativas. E se você pôr o preço de um atendimento de psicologia, né, de uma sessão de terapia, com uma pizza, com um lanche, com agora não está tendo balada, mas sei lá, com qualquer coisa que você mensurar, a gente muitas vezes é que nem quando eu comecei a fazer o personal aqui em casa, custava R$10 um atendimento dele. Era tipo assim, era mais barato que o McDonald's. E aí a gente, é caro fazer personal em casa. É caro, não sei. Então a gente tem que parar com isso, de que é caro porque não é caro, é a questão da tua prioridade. Então, galera, essa foi a primeira aula, a primeira discussão sobre esse assunto. Assim, a primeira não é nem a cutucada na ferida, é a gente começar a esterilizar essa ferida, talvez, e começar a enxergar como curar ela. Viajei agora, talvez. Mas eu acho que eu enxerguei isso, porque não é, a gente não quer apertar a dor de vocês. Esse evento não tem o objetivo de fazer nenhuma oferta, não tem o objetivo de falar, gente, olha, ficar fazendo, falar, vá fazer terapia. As meninas vão estar, sim, disponíveis para vocês conversarem, a Amália e a Jenny, vocês vão poder falar com elas, mandar mensagem, mas também, sem dúvida, acredito que elas vão falar, olha, vá procurar alguém que você se identifica, talvez, ou que você consiga encontrar pessoalmente. Aqui a gente está para falar sobre essa conscientização. Na aula 2, a gente vai falar sobre plano de ação, que é algo mais concreto que a gente quer trazer para vocês, e esse plano de ação depende de vocês também, porque nós já saímos da universidade, eu e o Danilo tem contato com professores, coordenadores de curso, as meninas vão falar com vocês, mas vocês que estão na universidade têm contato com professores que confiam mais, que podem se abrir, têm contato com o coordenador, apesar que não pessoalmente, ultimamente, né? Mas vai depender de vocês essas mudanças diretas dentro da instituição, de talvez exigir um psicólogo para apoiar essas turmas, ter palestras, ter eventos, ter qualquer coisa que comece a minimizar esse sofrimento e desconstruir essa romantização. Então, o que eu peço demais para vocês agora de coração? Quem assistiu até agora, faz esse conteúdo viralizar mais que um meme. Eu sei o que eu vou fazer agora. Eu vou começar a postar um monte de meme e aí vai ser um carrosselzinho e vai ter um monte de vídeo. Você está compartilhando meme. Agora eu quero ver compartilhar sobre Diga Não à Arquitetura. Eu vou começar a fazer isso. Gente, essa foi a primeira conversa, a primeira aula. Então, a missão de vocês agora é compartilhar.
É fazer esse conteúdo chegar para as pessoas começar a pensar a respeito. É isso. A gente conta com vocês, ok? Essa foi, então, a primeira aula do evento Diga Não à Arquitetura. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha sido muito útil e que essa discussão começou a fazer sentido na sua vida, para que você enxergue que há outros caminhos saudáveis para a gente seguir, beleza? Hoje ainda, dia 14, que essa aula está indo ao ar, tem uma live já. A primeira live vai ser comigo e com a Jennifer, que você viu aqui na aula. E durante essa semana a gente vai ter as outras lives com a Amália, o Danilo, possivelmente uma live surpresa e a minha live de encerramento, certo? Então, eu peço que você compartilhe, como a gente comentou, esse evento depende de você, depende do teu compartilhamento e essa discussão também depende de você. Afinal, vocês que estão assistindo aí estão dentro das instituições e é vocês que vão poder mudar isso na prática. A gente está aqui para levantar a discussão e para apoiar o máximo que puder, né, para gerar esse conteúdo. Então a gente conta com você e com o seu compartilhamento. Manda o link de inscrição do evento para todo mundo que você conhece da arquitetura e compartilha nos teus stories. E lá no perfil do Arquinuvem no Instagram vai ter a programação do evento e o link para quem quiser se inscrever. Porque se você mandar esse link aqui de cima direto da aula, quem se inscrever não vai receber o link da outra aula e também não vai receber os avisos, né, das lives que vão rolar durante essa semana. E não vai receber o material complementar que a gente vai mandar, que as psicólogas prepararam para vocês e a gente vai mandar por e-mail. Então é importante que você compartilhe o link de inscrição. Tá lá no perfil do Arquinuvem e no nosso feed. Qualquer coisa, se não achar, pode mandar uma DM que a gente te manda o link falando, ó, esse aqui que é para compartilhar, ok? É isso então. Te vejo hoje ao vivo na live com a Jennifer e amanhã já vem a aula 2 no ar também e depois as outras lives durante a semana. Até!